Abra a palavra do Senhor, tome em suas mãos. Apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Que o Senhor nos ensine mais uma vez essa noite. Que a palavra do Senhor penetre ao seu coração. E que você seja abençoado nessa noite. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Escute. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. Sente glorificando a Deus. Aleluia. Que alegria rever irmão Ronaldo, irmã Marijara, depois de alguns tempos estão aí caminhando já no culto presencial, glória a Deus. Manélia, verdade, Deus abençoe Manélia, que prazer lhe ver aqui, minha amada, glória a Deus, que bênção. Mais algum visitante em nosso meio? Só para a gente conhecer, tem visitantes? Tem? Tem ali, eu estou vendo aqui, tem mais ali também, mais aquele casal ali, que bênção. Sejam muito bem-vindos, queridos, aqui nessa casa, nesse lugar, aqui é a casa de vocês, tá bom? Fique muito à vontade. Queridos e amados irmãos, eu estava ontem na minha casa, e o Espírito Santo me levou a fazer uma reflexão, e eu disse ao irmão Fábio, hoje é o diácono Fábio, lembra que eu disse de manhã? Eu vi sua camisa é uma resposta daquilo que ontem eu falei com o Senhor. Lembra? Pronto, então foi essa aí o que eu disse hoje de manhã, na nossa consagração dos homens. Né? Hoje de manhã tivemos uma consagração abençoada de homens e mulheres, tivemos o alimento do céu, também tivemos o alimento da terra, que por sinal foi muito bom, quase que eu não almoçava, né? Que foi um negócio assim, os irmãos botam mesmo para caprichar, viu? Eu não quero nem falar nas irmãs, se os irmãos capricharem, imagina as irmãs, né? Que são esmeras em trabalhar bem nessa área aí. Mas, meus amados, o Senhor quer nos ensinar hoje algo importante. Aliás, tudo aquilo que o Senhor ensina à sua igreja é importante, não é assim? Mas o Senhor quer nos ensinar algo que às vezes nós eu creio que você já leu esse texto aqui, os irmãos que estão aqui na igreja
já leram muitas vezes esse texto. Eu também já li muitas vezes. Mas o Espírito Santo me trouxe algo diferente ao ler esse texto. E eu parei para meditar um pouco naquilo que o Senhor desejava falar sobre isso. A primeira coisa foi no comecinho desse texto que nós lemos. A primeira linha desse texto, ela diz assim: em verdade que não convém... Você pode completar? Gloriar-me. Em verdade que não me convém gloriar-me. E o apóstolo Paulo, na sabedoria que Deus deu, no discernimento que Deus deu, nas revelações que Deus deu ao apóstolo Paulo, escolhido, seleto por Deus, puxado por Deus para ser ministro aos gentios, aos povos não judeus, não é? Todo aquele que não é gentil é judeu. Ou melhor, todo aquele que não é judeu é gentil. Assim foi classificado. E Paulo, ele deixa bem claro aqui, inclusive até sobre esse famigerado espinho na carne. E o Espírito Santo me fez entender um pouco mais daquilo que eu já imaginava sobre espinho na carne. E eu não vou tratar aqui sobre a questão do espinho na carne de Paulo. Nem fique tranquilo, nem se preocupe. Fique tranquilo que o contexto é outro. Né, pastora Célia, que alegria também lhe rever, minha amada. Sei que sua luta tem sido grande. Temos orado por sua vida, viu? Glória a Deus. A senhora é muito amada nesse ministério, viu? Glória a Deus. E o apóstolo Paulo, ele sai destrinchando esse trecho aqui da palavra de Deus, e ele diz que, primeiro ele começa dizendo: não convém me gloriar, porque em mim eu nada tenho. Se a gente for olhar a questão de Paulo em si, como num contexto geral, Paulo não era alguém, não era qualquer um. Paulo, o apóstolo Paulo, era alguém letrado. Era alguém douto na lei. Era alguém que era um fariseu de cátedra. Paulo era um fariseu de cátedra. Ou seja, não pergunte nada a ele que ele não conseguisse encontrar nos escritos sagrados. Era alguém conhecedor da lei. Era alguém que conhecia, como diz, de capa a capa, os ensinamentos, as leis, as recomendações. E esse espinho na carne, que um mensageiro do diabo, ou um mensageiro de Satanás, para esbofetear, para dizer assim: ei Paulo, tu tem tantos títulos, baixa a tua bola, Paulo, porque eu sei como te humilhar, se eu quisesse. Eu sei como deixar tu bem rasinho, Paulo. Deixa de besteira, que teu título não vale nada. Oh, glória. O Espírito Santo está nos ensinando aqui nessa noite, viu? Quem quer chegar no céu, esqueça de título. O título é mais um artifício. Que bom que alguém estuda, que alguém consegue um conhecimento diferenciado. Maravilha! Mas deixa esse conhecimento, esse título, como um espinho que vai te machucar. E lembre-se que Satanás vai sempre enviar um mensageiro para querer te botar lá para baixo e dizer: fique no teu lugar. Mas, queridos, o que me chama a atenção, mais ainda nesse texto, e tenham paciência porque o Espírito Santo quer estar e vai tratar em algo muito especial conosco essa noite. Já está tratando. Às vezes, prestem bem atenção. Estou fazendo essa introdução para que vocês tenham um entendimento bem cristalino daquilo que o Espírito Santo quer passar para o seu coração nessa noite. Às vezes pensamos que alguém, engraçado, há pessoas que nem possuem títulos, mas o orgulho chegou lá no céu primeiro do que ele. O orgulho de certas pessoas já foi arrebatado. Ele ainda vai ser arrebatado, mas o orgulho já foi arrebatado, já foi lá para as nuvens. E olhe que nem tem título algum.
Paulo, com muita sabedoria, ele diz no começo desse texto: em verdade que não convém gloriar-me. Paulo está dizendo de primeira mão: ei, crente, você que é seguidor de Jesus, larga o orgulho, não importa de onde ele vier, larga o orgulho, fica pianinho. Pastora Célia, me permita, venha forte não. Isso é da autoria dela, viu? Por isso que eu pedi permissão a ela. Não venha forte não. Pronto. Aleluia! É melhor dizer assim: venha fraco, que aí você consegue alguma coisa, né? Aleluia. Como pode alguém, e aqui é onde Paulo, ele quer dizer, e o versículo 10, nós vamos falar até um pouquinho dele, né? Porque é meio que parece contraditório. Quando Paulo diz assim: porque sinto prazer nas fraquezas. Sabe o que é que vem na minha mente? E eu creio que na cabeça de muita gente, quando Paulo diz assim: sinto prazer nas fraquezas. Esse cara é masoquista. Esse cara gosta de apanhar. Quer sentir prazer na fraqueza? Como é que pode? Você vai entender por quê. Uma vida transformada por Deus, ele vai louvar a Deus por ser limitado, por ser frágil, por ser pequeno, por ser sensível. Sente prazer nas fraquezas. Porque sabe o quê? A resposta que vem de Deus: o meu grande poder vai se aperfeiçoar nessa fraqueza, nessa pequenez, nessa humildade. Aleluia. Em outras palavras, o poder de Deus, ele vai se manifestar quando nós nos mostramos humildes, submissos à sua vontade, ao seu poder, ao seu querer. Aleluia. Aí quando a gente olha para esse texto de Paulo aqui, uma coisa nos salta os olhos, nos salta a atenção. Eu estava meditando ainda hoje à tarde, ontem à noite, e vem a seguinte questão: como pode alguém da sua fraqueza conseguir tirar alguma força? Porque Paulo sentia prazer. Convém não me gloriar-me. O espinho na carne é para dizer assim: Paulo, quando tu quiser se exaltar, baixa a bola. Olha o espinho para dizer: calma, Paulo, tu está lembrado do espinho? Tem muito crente que não sente o espinho na carne. Sabe o que é isso? Não teme a Deus, não anda na presença de Deus. Quem anda na presença de Deus, o espinho vai dar aquela espetada. Opa, eu vou ter que dar uma paradinha aqui, que negócio é sério. Mas queridos, ao meditar, e aliás, o pensamento que nós temos é exatamente o contrário, não é? Porque quando estamos pensando, ou nos achando, ou nos sentindo fraco, qual é o primeiro pensamento que vem na nossa mente? Não vou a lugar nenhum, não vou conseguir nada, vou desmaiar, vou cair, vou tropeçar, vou fracassar, não vai dar certo, porque falta força. Sou fraco, essa é a lógica. Sim ou não? Essa é a lógica, né? Por quê? Do normal, é comum parecermos ou precisarmos de poder, termos recursos para acreditarmos nas possibilidades de conquistarmos vitórias, de termos êxito naquilo que nós estamos pretendendo fazer. Não é assim? É assim. Quando sentimos que tudo está no controle, por causa da nossa própria capacidade, quando nós estamos seguros que somos muito espertos, quando temos uma boa reserva no banco, e aí pode vir pandemia, eu tenho muito dinheiro no banco, pode vir pandemia que eu peço lá o iFood, fast food, não sei o quê, eu venho entregar aqui. Tem dinheiro? Não é assim?
A gente se acomoda. Quando temos poder para alguma coisa. Quando temos capacidade para alguma coisa. Facilmente, nós começamos a esquecer de Deus. Por quê? Porque o que eu quero eu tenho. Para que eu orar? Para que eu buscar Deus? Se tudo que eu quero está na minha mão. Para que eu dedicar em oração? Para que jejuar? Tudo que eu quero eu tenho. Está ao meu alcance. E começamos a nos exaltar. E Paulo começa dizendo, convém não gloriar-me. Você está entendendo? Convém não gloriar-me. Comece a fazer aí na sua mente, nesse universo maravilhoso que é a cabeça de cada um. O que é que tem subido além da sua cabeça, do seu entendimento? O que é que tem feito você parecer ou pensar que é isso ou aquilo? Porque no momento que isso acontecer, a glória de Deus ela vai estar bem distante. O poder de Deus que aperfeiçoa na fraqueza vai estar bem distante. Porque quando nós achamos que podemos e não queremos acreditar ou confiar na providência de Deus, aí nós nos sentimos autossuficientes. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Mas com as coisas de Deus é diferente. Os servos de Deus venceram no passado. Nós vamos mostrar aqui. Eu fiz uma seleção de servos de Deus que venceram no passado. Mas venceram porque se sentiram fracos. Porque acharam que as suas forças não eram nada. Porque entenderam que qualquer talento ou dom que eles tiveram não é dele, é de Deus, e é Deus que faz, e é Deus que opera, e é Deus que age, e que nós não somos nada. Aleluia! Isso é bíblico. Isso não é história de carochinha, não é um conto. É bíblico, é a palavra de Deus que está ensinando assim. Nas horas, queridos, de maior fraqueza, quando sentimos incapazes de resolver nossos problemas sozinhos, devemos voltar a Deus e sim, nos humilharmos diante dEle. Mas não só nas horas que nos sentimos incapazes, mas na hora que quando tudo tiver ao nosso alcance, seja grato a Deus. Deus, o Senhor me concedeu uma boa feira, o Senhor me deu um bom carro, o Senhor me deu casa, o Senhor me deu tudo, o Senhor preservou minha saúde da pandemia, de eu não viajar dessa para o melhor antes do tempo. Muito obrigado, Senhor. Paulo chega a afirmar que sentia prazer nas fraquezas. Versículo 10, olha o que diz o versículo 10 e eu vou repetir. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Você consegue entender o que o Espírito Santo está querendo dizer para mim e para você? Você consegue captar? Como alguém sentir prazer nas injúrias? Como alguém sentir prazer nas perseguições? Como alguém sentir prazer nas necessidades, nas angústias? Aí tem um segredo aqui. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo, eu sou apontado por alguém e eu digo assim, vá em paz, Deus te abençoe. Por amor a Cristo, eu padeço necessidade e eu digo, Deus está me tratando. Deus tem alguma coisa na necessidade. Eu não murmuro, é diferente. Murmuração é diferente, porque tem gente que quando está no aperto, começa a dizer, Deus virou as costas para mim. Deus se esqueceu de mim. Deus fez para fulano de tal, mas não fez para mim. Não é assim? Quando Paulo diz assim, sinto prazer nas necessidades, Paulo estava querendo dizer, se estou passando necessidade, Deus sabe.
Se eu estou nesse momento sofrendo injúrias, Deus sabe porque Ele tem um plano. Ele tem um propósito. Eu não devo me desesperar. Eu não devo me precipitar, emprestar a minha santa boca para Satanás. Que a boca do crente é para glorificar a Deus e não para glorificar Satanás. E não para fazer Satanás aplaudir quando eu estou murmurando. É o que muitos de nós temos feito. Na hora do aperto, da dificuldade, eu não sinto prazer nas necessidades. Por quê? Na necessidade, o que é que eu sinto? Mas como é que pode? Que angústia! Estou passando necessidade, eu sou tão fiel. Como é que Deus permite isso comigo? Em vez de você glorificar a Deus, sentir prazer nas fraquezas, você vai murmurar. Aí você perde a bênção. E Paulo está ensinando a gente aqui. Sinta prazer quando vier a prova, quando vier a dificuldade, quando vier o aperto, sinta prazer. Já sei que Deus está me experimentando, já sei que Deus está trabalhando em alguma coisa na minha vida, já sei que tem alguma coisa fora do lugar e Deus está querendo botar no devido lugar. Aleluia! Deus está me dando a oportunidade de corrigir o que está errado. Aleluia. Aí quando Deus recusou tirar o espinho na carne de Paulo, né? Porque, olha, Senhor. Aí Deus diz assim: a minha graça, Paulo, ela vai se aperfeiçoar exatamente na tua fraqueza, na tua humildade, no teu reconhecimento que eu sou o Senhor. Quando você pensa que está tudo acabado, ou quando você pensa que tem tudo ou que não tem nada, e você diz assim: eu tenho um Deus, eu dependo dele. Paulo, é nessa fraqueza, é nessa humildade, é nesse sentimento de que eu preciso dele, é que aí nós tiramos aqui algumas lições. A primeira delas: a graça de Deus na nossa vida, o favor imerecido de Deus na nossa vida, ela é suficiente. O que é que você quer mais? Se Deus está dizendo para Paulo que a graça dele é suficiente para tudo que ele viria passar ou enfrentar, o que é que você quer mais? Existe alguma coisa mais maravilhosa do que a graça de Deus? Diga, responda para mim. Tem mais alguma coisa mais maravilhosa na vida do que a graça de Deus? Absolutamente não. Não é? Glória a Deus. E nas tribulações, ou é nelas, ou nessas tribulações, é que aprendemos a depender somente da graça de Deus. Aí às vezes a gente pergunta a alguém: ei, meu irmão, como é que tu estás? Estou só a graça. Glória a Deus. Oh, glória! Se está na graça, se está só a graça, glorifica a Deus, meu irmão. Oh, glória! Tá só graça, oh, glória! Aí eu vou vibrar com você. Pergunta para o seu irmão: como é que tá as coisas? Responda o que você ouviu da palavra. Tá só a graça, oh, glória! Porque eu tenho prazer na tribulação, eu tenho prazer na necessidade, eu tenho prazer na tribulação, eu tenho prazer nos apontamentos. Deus está usando alguém, né? Seja para apontar, seja para trabalhar em mim. Está na graça. Está só graça. Está faltando dinheiro. Está só a graça. Aleluia. Quero casar e o negócio está difícil. Está só a graça. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A nossa inteligência, querido, não nos basta. Nossos recursos financeiros não nos bastam. Nossos recursos humanos não nos bastam. Não é? Nossos amigos não nos bastam. Nossos relacionamentos não nos bastam. Basta a graça de Deus. Aleluia. Sabe outra coisa que a gente aprende? Não possuímos, escute, não possuímos nenhuma força que vem de nós ou que seja suficientemente, potencialmente nossa.
Escute. Todavia, hoje muitas pessoas têm se tornado fortes aos seus próprios olhos. Basta ter capacidade de fazer alguma coisa que alguém já se acha. Às vezes é coisa tão pouca em relação a outras pessoas que têm disponível tantos recursos, mas tem alguém que porque tem alguma coisinha já se acha. Quer ver um exemplo? Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Pois dizes, cante, aleluia, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Sétima igreja da Ásia, Laodiceia. Nem és frio e nem és quente, és morno, mas tu se acha. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, não dependo de ninguém, sou autossuficiente, sou independente, quem quiser que precise de mim. Saiba, meu querido irmão, que nenhuma força há em nós, a força vem de Deus. Porque aqueles que se encontrarem nesse estado serão vomitados da boca do Todo-Poderoso. João 15:5. Escuta o que diz a palavra. Jesus disse: porque sem mim tudo podeis fazer. Ah, não? Eu acho que sem mim tudo podeis fazer, é assim? Ah, não, é nada, é? Porque sem mim nada podeis fazer. Sabe o que significa isso? Ah, mas eu faço, tu faz, mas tu não sabe onde vai chegar. Porque quando eu dependo de Jesus, até sem saber onde eu vou chegar, eu tenho certeza que vou chegar, porque é Ele que me leva. Agora, se eu penso que eu consigo ir a qualquer lugar e fazer qualquer coisa, aí, meu querido irmão, eu não vou te garantir onde tu vai chegar. Porque a gente enxerga onde a vista dá, na curva, só Jesus enxerga. Ele enxerga além da curva. É por isso que a força da igreja chama-se Cristo. Dependa de Cristo, viva por Cristo, se dedique a Cristo, se aliance com Cristo, se entregue a Cristo. Mesmo quando nos sentimos fracos, ainda assim, a força que vem do Senhor, ela é que nos sustenta e nos faz superar. Olha o que diz 2 Coríntios 2:10, que nós lemos, né? Porque quando estou fraco, é que estou forte. Quando eu me sinto humilde, quando eu estou submisso, quando eu me submeto a Deus, quando eu acho e tenho certeza e declaro que eu não sou nada sem Ele, aí é que eu estou forte. Sabe por quê? Porque quando nós nos sentimos assim, quietinho no lugarzinho da gente, aí vai tocar na menina dos olhos de Deus. Você já parou para pensar nisso? Sabe o que é que vocês são? Repita comigo: eu sou a menina dos olhos de Deus. Aleluia. Lá, quando chegar o grande dia, quando estive nu, me deste de vestir. Quando tive fome, me deste de comer. Quando tive sede, me deste de beber. Estarão alguns à direita e outros à esquerda. Os da direita, ele vai responder e vai dizer assim: ah, Senhor, vai perguntar, Senhor, quando foi que vestimos, comemos, te hospedamos, fizendo algo assim? Ah, quando vocês fizeram dos meus pequeninos. Os da esquerda
Vamos perguntar. E quando é que nós fizemos isso? Quando vocês negaram um dos meus pequeninos. Por isso que você é a menina dos olhos do Senhor. Quem tocar em você, toca em Jesus. Mas sabe, quando é que isso acontece? Quando nós nos submetemos a Ele. Quando nós ficamos pianinho no nosso lugar. Quando nós deixamos Deus agir. Quando nós não agimos por nossa vontade. Pelo nosso... quem sabe, suposta condição, e deixamos Deus fazer, aí sim, quando nós nos entregamos na mão de Deus, quem tocar em nós está tocando nele. Declare como um salmista, lá em 28:7. Olha o que diz aqui, eu selecionei esse texto. O Senhor, vamos repetir comigo? Eu vou pela minha versão. Vamos dizer todos numa só voz. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Aleluia! Você está entendendo? Você está entendendo esse mistério? Aleluia. Eu não sou muito de dar grito, mas o Espírito Santo está me impulsionando aqui. Eu dou grito. Não se importe com isso, não, em nome de Jesus. Né? Vontade que dá é de esberrar até a voz ir embora. Eu quero que você escute uma coisa que eu vou dizer agora. Veio da parte de Deus para o nosso coração. Deus gosta de trabalhar com aqueles que se acham fracos. Eu vou repetir, para você não esquecer. Deus gosta de trabalhar com aqueles que se acham fracos. Segura aí. Vou contar uma ilustração que eu peguei aqui. Eu tenho um livrinho que é uma bênção, de só ilustrações. Aí eu extraí isso aqui. Certa lenda conta que estavam duas crianças patinando em cima de um lago congelado. Era uma tarde nublada e fria, e as crianças brincavam sem preocupação. De repente, o gelo se quebrou e uma das crianças caiu na água. A outra criança, vendo que seu amiguinho se afogava debaixo do gelo, pegou uma pedra e começou a golpear com todas as suas forças, conseguindo quebrá-lo e salvar o seu amigo. Suas mãos estavam feridas e doía muito todo o seu corpo. Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia acontecido, perguntaram ao menino: como você conseguiu fazer isso? É impossível que você tenha quebrado o gelo com essa pedra e suas mãos tão pequenas. Nesse instante, apareceu um ancião e disse: eu sei como ele conseguiu. Todos olharam para ele aguardando a resposta. O ancião então respondeu. Escuta aí a resposta do ancião. Para aquela criança que sem muita força, sem ninguém do lado, sem ninguém em volta, só os dois brincando no gelo. Gelo duro, corpinho doído, dolorido, as mãozinhas machucadas. Mas ele conseguiu tirar o amiguinho. E o bombeiro que chegou, a autoridade que chegou para socorrer, disse: não, é impossível, essa criança conseguiu tirar a outra. Isso é impossível. Como é que aconteceu, menino? Aí o velhinho responde: não havia ninguém ao seu redor para dizer-lhe que ele não seria capaz. Quem é você na história? Quem é você nessa ilustração? É aquele que quando alguém vai fazer alguma coisa, você diz: vai dar certo não. Tu é muito fraco. Tu não vai chegar no objetivo não. Vai dar certo não, tu é desafinado, tu não toca bem, tu não consegue pegar. Quem é você nessa história? Essa história explica o porquê de muitas pessoas fracassarem. Ou muitas das vezes fracassam. E outras sequer tentam.
Porque tem sempre alguém para dizer: você não vai conseguir, você não pode. As pessoas nos olham e dizem: não pode, não vai dar certo, não é? E às vezes até nós mesmos dizemos: não posso mesmo não. Por quê? Somos influenciados, recebemos muita influência. Engraçado, nós temos uma fonte maravilhosa diante de nós, que é a palavra de Deus, e costumamos dar mais ouvido às pessoas, aos homens, quando nos falam negativamente, quando nos querem colocar lá no fundo do poço, de que ouvir a palavra de Deus, que nos diz assim: é fraco, é disso que eu gosto. Deus gosta de trabalhar com os fracos. Deus gosta de trabalhar com as pessoas que não são autossuficientes. Deus gosta de trabalhar com as pessoas que dão força ao outro. E meu irmão, tu tá fraco, junta a tua fraqueza com a minha, nós dois vamos ficar fortes. Ô glória! Você tem feito isso? Quando seu irmão se apresenta fraco em alguma situação, você é de dizer assim: meu irmão, vamos dar as mãos juntas, a gente vai chegar. Tu sozinho não pode não, mas se a gente se juntar, a gente chega lá. Ou você é daquele que diz: desiste, dá certo não. Realmente, queridos, nós somos fracos, mas Deus olha para nós e diz: comigo você pode contar. Pode contar comigo, conte com Deus. Nós vemos em várias partes da Bíblia, e nesse contexto especial, Deus trabalha com esses fracos, não é? E não há motivos nenhum, ou não encontramos motivo nenhum, para dizermos que não vamos fazer, que não vamos trabalhar, que não vamos operar, porque somos fracos. Escute só uma coisa: da fraqueza, alguns homens especiais tiraram forças. Hebreus capítulo 11. Se você puder acompanhar na palavra, escuta o que diz aqui a palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 32 ao 34. Escuta o que diz a palavra do Senhor. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Dá para você? Acho que tu não está entendendo não. Ah, Jesus, aleluia. Na fraqueza eles tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram inimigos para correr. Algumas pessoas que tiraram força, nós já citamos algumas delas aqui. Gideão, por exemplo. Gideão, com apenas 300 homens, derrotou o exército dos midianitas. Agora escuta uma historinha aqui que diz lá em Juízes, capítulo 6, versículo 15 e 16. Escuta aqui. E ele lhe disse: ah, Senhor meu Deus, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Escuta aqui a fala de um fraco. Escuta aqui o tom da palavra, da conversa de um fraco, ou que se achava fraco. Aprendendo aí, crente. Porque às vezes, amados, escuta aqui uma coisa. Deus, Ele quer dar uma missão para a gente. E até parece que a gente está aceitando aquela missão. Ah, pronto, estou aqui. Senhor, manda aí a missão para mim. Sabe o que é que acontece?
Algumas pessoas, quando fazem isso, estão dentro do seu coração dizendo: Deus está me dando uma missão, vou ser honrado, vou ser visto, vou ser glorificado, vão aplaudir-me. Segura aí, vai aprendendo, crente. Essa palavra está chegando para você, mas antes de chegar para você, ela chegou para mim. Antes dela arder aí no seu coração, eu mesmo levei algumas lapadas pesadas. Que o Espírito Santo disse: eu vou lhe ensinar primeiro, depois você passa para a igreja. Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Escuta aí. E eu, o menor da casa de meu pai. Está escutando aqui a oração de um fraco? Quer dizer, daqueles que se sentem fracos, que dizem assim: Senhor, bote outro no meu lugar, eu sou pequeno demais. Jesus gosta de trabalhar com os fracos. Jesus gosta de trabalhar com aqueles que dizem: Senhor, não. Meu Deus. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Ei, querido, olha para mim aqui. Quem eram os midianitas? Eram inimigos terríveis, ferozes, sanguinários. Aí Gideão diz assim: Senhor, a minha família é lá de Manassés, e pior, eu sou o menor da casa. Tem gente mais forte que eu, tem gente mais importante que eu. A resposta de Deus é que é linda. Pastor Tiago, a resposta de Deus é linda. Eu imagino que ele chega para Gideão assim, diz assim: Gideão, uma conversa de pé de ouvido contigo. Eu hei de ser contigo, Gideão. Gideão, eu hei de ser contigo, Gideão. Tu sabe quem está falando contigo, Gideão? Tu sabe quem está te entregando a tarefa, Gideão? Lamanterebriafai, glória. Remiantiribiacho, mievia, derramachai. Parece simples, né? O que Deus termina dizendo para Gideão? Uma conversinha de pé de ouvido. Eu acho que esquentou a orelha de Gideão. Ei, Gideão, além de eu ser contigo, tu, Gideão, que estás se considerando o menor da casa de teu pai, tu que é da família mais pobre de Manassés, Gideão, é tu mesmo que eu quero, Gideão. Gideão, eu quero contar contigo, Gideão. Eu não estou querendo saber dos soberbos, não, Gideão. Pouco importa para mim os orgulhosos, eles serão abatidos. Eu quero exaltar os humilhados. Deus diz com a simplicidade. Queridos, imagina só, um homem, Gideão, recebe a mensagem de Deus, aí Deus diz: eu vou ser contigo, Gideão. Tá certo, Senhor, o Senhor vai ser comigo, tá? Tu ferirás os midianitas. Escuta aqui, querido, que coisa importante a gente estar atento à palavra de Deus, como se fosse um só homem. Ou seja, tu está pensando que tu vai brigar com esse exército todinho? Tu vai brigar como se fosse homem a homem contigo. E se eu sou contigo, quem é que vai prevalecer, Gideão? Quem é o exército que se levanta contra você? Diga. Pense aí, na sua mente. Quem está se levantando contra você? Quem é que está desafiando o exército do Deus vivo? Quem está desafiando um escolhido de Deus? Quem está afrontando a quem Deus decidiu amar, honrar, estar com Ele, garantir a vitória? Quem é esse incircunciso? Gideão era um desses que era considerado fraco.
Escuta aqui a historinha. Israel estava sofrendo a opressão dos midianitas e ele nem imaginava que poderia vir a ser o libertador do povo de Deus. Aí o que é que Deus faz? Chama Gideão. Sabe onde é que Gideão estava, querido? Malhando trigo no lagar. Você sabe o que é malhar o trigo no lagar? Significa dizer num local impróprio, num local escondido. Significa dizer que Gideão estava como um covarde tentando se esconder dos inimigos. Tu está entendendo o mistério? Cante. Porque às vezes a vontade da gente é de fugir, correr, largar o barco, largar o leme, né? Jogar a toalha, correr! Não! Não! Não largue o leme. Não largue a rede. Quem mandou largar a rede? Você está indo lá para o lagar malhar o trigo, com medo, correndo dos midianitas. Fica no teu lugar. Se apresse não. Se desespere não. Em 6:13 de Juízes, a Bíblia registra que Gideão estava, e o seu povo, consequentemente, sem esperança. Em 14:15 do capítulo 6 de Juízes, a Bíblia registra que ele se sentia fraco aos seus próprios olhos. Depois você confere lá. Juízes 6, versículos 14 e 15. Gideão declara: eu me sinto um zero à esquerda. Sou ninguém. Deus poderia ter chamado alguém mais forte, mas chamou ele, Gideão, e prometeu vitória. Escuta aqui uma coisa, meu amado irmão. Realmente Deus poderia ter deixado uma grande vitória. Ele poderia ter elegido um rei e dizer assim, um rei, alguém que tinha armas, alguém que tinha exército, alguém que era paramentado, não é? Eu vou honrar esse exército. Eu vou adotar esse exército para mim, para combater os inimigos. Deus não faz assim. Ele confia a nós. Deus chama as pessoas fracas e trabalha com ela, mas as fortalece e as capacita. Você está pensando que é só assim a questão de chamar e pronto, e acabou? Deus fortalece você, Deus lhe capacita, Deus vai lhe dando condições de entender que a guerra não é sua, ou só sua, é de Deus, que vai te garantir a vitória. Deus fortaleceu Gideão. Em 34 do capítulo 6, a Bíblia diz que aquele fraco homem foi revestido pelo Espírito de Deus. No versículo 35, o Espírito de Deus transformou o fraco Gideão em um líder forte. Aí tem um detalhe aqui que eu quero compartilhar com você. Já estou caminhando para o final. Daqui a 5 minutos. Escuta isso aqui, querido. Isso é muito precioso. Eu preciso que você preste bem atenção a isso aqui. Gideão se deixou provar por Deus sendo obediente. Vou repetir. Gideão se deixou provar por Deus sendo obediente. Eu vou explicar. Gideão já havia pedido e recebido um sinal de Deus. Está lá no mesmo capítulo 6 de Juízes, versículo 17 ao 23. Ele tinha pedido um sinal. E no versículo 36 ao 38, ele pede e recebe outro sinal. Mais uma vez, Deus responde. Ele pede a primeira vez, pede de novo. Escuta aqui. Gideão, ele realmente cria no poder de Deus, mas duvidava que fosse ele usado. Nós somos assim. Não é?
A gente crê em Deus, sabe quem é Deus, é o nosso Senhor. Deus já fez muitas maravilhas, Deus já operou muita coisa. A gente não tem dúvida que servimos a um Deus maravilhoso. Mas o que é que a gente faz, Senhor? Eu não. Bota para o pastor Tiago, pastor Ayrton, uma enciclopédia ambulante, né? Sabe a Bíblia de coisas. Eu acho que já perdi a conta das vezes que o pastor Ayrton já leu a Bíblia. Aí eu não li a Bíblia ainda uma vez. Eu disse, não, Senhor, pastor Ayrton já leu a Bíblia 200.000 vezes. Ele é o homem. Glória a Deus. Aí Deus escolhe aquele que não leu a Bíblia nem a metade. Dá para entender? Está entendendo, não está? Nós cremos que Deus pode tudo. Mas quando Deus ele quer usar, às vezes nós não queremos acreditar. Aí Gideão, no versículo 39, pede um segundo sinal. Aí escuta aqui um negócio interessante. Quando Deus fala uma coisa para a gente, o que é que a gente diz? Deus, eu vou fazer prova. Eu quero que o Senhor, por misericórdia, me dê um outro sinal. Gideão ainda foi corajoso de pedir um outro sinal. Mas tem gente que nem quer pedir o sinal com medo de o sinal ser positivo. De tão fraco que ele se acha. Eu não vou nem orar, que assim vai que ele responde mesmo. Então deixa eu ficar quieto aqui, ficar no meu lugar. De repente ele esquece, manda para outra missão. Tem gente que nem pede o sinal. Tem gente que não quer nem fazer prova. Deus, bota para lá, para o vizinho. Mas Deus, ele é que nos chama para fazer algo maior do que as nossas forças. Então não tema. Deus fortalece os fracos. Deus quer fortalecer você. Aleluia. Deus prova os fracos fortalecidos. Deixa eu contar essa historinha rapidinho aqui. Gideão deve ter se levantado corajosamente, pronto para a batalha. Mas o que é que aconteceu? Depois de todo aquele processo, Gideão, quando Deus diz que é com ele, que vai fazer provisão, aí aparece quantos homens? 32.000. Com 32.000 homens, qualquer um se anima, né? Qualquer um fica animado. Aí Gideão, nesse momento, quem sabe, se sentiu um pouquinho forte, né? Aí Deus resolve mudar o cenário e diz, Gideão, é demais o povo que está com você. Vocês podem se ensoberbecer pensando que conseguiram a vitória com as próprias forças. Não é assim que acontece? Quando nós estamos fazendo algo, recebemos algo, e que recebemos a ajuda ou cooperação de muita gente, né? O que é que as pessoas dizem? A vitória foi fácil. Por quê? Tinha gente para fazer. Nem se preocupe, porque gente não impressiona Deus. Vou repetir. Muita gente, muitos inimigos, não impressiona Deus, não. Quando Deus quer fazer, Ele só usa um anjo. 185.000. Um anjo. Deus não se impressiona com o montante. Nós é que fazemos isso. Se a gente tiver cheio de argumentos, de ferramentas, de instrumentos, aí a gente diz assim, precisa agradecer a Deus. Não, isso aí a gente foi forte demais, a gente foi bem demais nessa peleja. Aí Deus desafia os fortalecidos pelo seu poder, lá em 7:3, a palavra de Deus, 7:3 de Juízes, né? Aí uma coisa que eu achei interessante aqui, é que aqueles camaradas, e Deus faz esse desafio, né? Tinha que realmente ser muito corajoso, entre aspas, para aceitar o desafio e passar por covarde, né? Qual era o desafio? Deus estava mandando fazer a seleção de Deus para aqueles que estão alinhados com aquilo que Ele quer. Então, aqueles caras foram muito corajosos. Então, mais 22.000 foi embora. Mas Gideão ainda estava corajoso porque restaram 10.000, não é? Ainda tinha gente. Aí Deus resolveu deixar apenas 300 para estarem com Gideão. Gideão foi provado e foi aprovado. Aleluia. Quem pode dizer glória a Deus? Porque quando Deus vai reduzindo
o tamanho dos recursos, a gente vai se sentindo realmente pequeno. Quando a gente se sente pequeno, aí o que acontece? Nós nos recolhemos à nossa condição de seres humanos falíveis, mortais, pecadores, limitados, e aí o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na nossa limitação. Aleluia. Aí tem alguns outros exemplos da Bíblia. Depois a gente está fechando. Outros exemplos. Sansão. Quer ver outro exemplo? Um cara que era o cara, né? Sansão matou um bocado de gente, pegava a queixada, saía desbaratando os inimigos. Só que Sansão, nessa condição de se sentir forte demais, que era um homem muito forte, né? Desbaratava os inimigos, caiu na besteira, né? Desobedeceu, né? Sansão estava fraco, preso nas colunas que sustentaram o templo do rei Dagom. Seus olhos foram furados. Sabe o que foi isso? Soberba, o orgulho de Sansão foi muito grande. Ele se achava, não dava ouvido aos pais. Primeira coisa o primeiro erro de Sansão foi quando os pais dele, Manoá e a sua mãe, disseram assim: Sansão, a gente está percebendo que você está dando muita fugida. Você se tornou homem e você está tendo necessidade de casar. Só que você está correndo para fora do rebanho. Sansão, tem gente de Deus aqui dentro. Por que você vai se juntar com outra linhagem? Por que você vai procurar lá fora, Sansão? Se tem gente que aprendeu o mesmo princípio que tu aprendeste aqui. Sou forte. Eu consigo vencer os inimigos. Eu pego a raposa e ela sai queimando o arraial dos filisteus. Eu pego a queixada do jumento e saio matando um bocado de gente. Escuta aqui. Próximo da sua morte, Sansão fez uma oração. A oração dos que se sentem fracos, do que estão dependendo de Deus, daqueles que não acham que a sua força pode fazer alguma coisa, mas daqueles que confiam que a força vem de Deus. Aí a oração do fraco. Escuta aqui a oração do fraco. Senhor Deus, lembra-te de mim e dá-me forças, só mais uma vez. Senhor, lembra-te de mim. Sabe o que ele quis dizer? Aquela força que eu achava que eu era o cara, o Senhor tirou porque eu desobedeci. Eu me juntei com a Filisteia. Eu fui atrás das Dalilas da vida. Esqueci dos princípios da tua casa. Eu me achei, eu era o cara. Mas agora, Senhor, lembra-te, primeiro lembra-te. E dá-me forças mais uma vez, Senhor. A oração de Sansão já estava humilde, não estava? Só mais uma vez, Senhor. Ele estava quase com a cuia. Só mais uma vez, Senhor. Escuta aqui. O Senhor ouviu a oração do que se sentia ou se achava fraco, dependente dele. Escute, Deus escuta a oração daqueles que se sentem fracos. A oração do soberbo, o publicano e o pecador. Quem lembra? Senhor, eu dou esmolas, eu sou o cara, eu faço caridade, portanto perdoa-me. Aí o outro, miserável homem que sou, pobre, o que se sente fraco? Aquela oração humilde que a gente precisa fazer a Deus. Deus escuta a oração do humilde. O Senhor ouviu a sua oração. Escuta aí, segura aí. As colunas foram empurradas e o templo ruiu sobre todos. Sansão matou mais gente em sua morte do que em toda sua vida. Sabe o que significa isso? Na dependência de Deus, na humildade com Deus, não se ensoberbeceu, sem os olhos, sem força, subjugado pelos inimigos. Sansão disse: Senhor, a força é do Senhor. É o Senhor que pode. Eu não sou nada. Mas se o Senhor ouvir minha oração, aí ele ouviu. Aí ele matou mais gente de uma vez só do que em toda a vida dele. Sabe o que é isso? Quando Deus está com a gente, não se preocupa com o tamanho dos inimigos, não. Quando Deus está do nosso lado, o gigante pode ser do tamanho que for, mesmo que se levante o espírito do governador. O Senhor vorará contra ele a sua bandeira. Aleluia. Davi precisou apenas de uma pedra.
foi o suficiente para derrubar o gigante filisteu. Naquele momento, o poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza de Davi. Quem era Davi? Jovem, gentil, não cabia nem os uniformes de Saul, do guerreiro lá de Israel. Os guerreiros tudinho amedrontados. Onde é que Davi estava? Por trás, as malhadas. Pequeno, humilde, dependente de Deus. Sem muita fama. Aí Davi diz assim no 1 Samuel 17: tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará desse filisteu. Escuta aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, a palavra de Deus diz assim: mas Deus, fecho agora, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então declare comigo nessa noite: porque quando estou fraco, eu estou... Vamos dizer juntos: porque quando estou fraco, estou forte. Mais uma vez: porque quando estou fraco, estou forte. Aleluia! Vamos ficar de pé e adorar o nome de Jesus.